Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. É uma alegria estarmos aqui nesse domingo. E meu nome é Michel. Sou casado com a Aninha. Quantos? 24 anos. Hoje está de boa. Eu esqueci. 24 anos. Estamos juntos. Ela merece um troféu. Amém, igreja? Amém. Não é fácil. E é uma alegria a gente poder estar aqui com os irmãos. Nós estamos há 10 anos lá na PIB Bertioga. Nossa filha, temos uma filha, Ana Beatriz, e casou agora há poucos dias, né, em setembro agora. E levaram minha filha embora. Ainda estou num processo de luto muito bravo. Desde setembro. Na verdade é uma alegria. Bia e Pedro. Pedro, para mim, é um outro filho que Deus nos deu. Eu espero que ele não esteja vendo, né? Mas é uma alegria e estar com os irmãos aqui. Quer falar alguma coisa? Cantar uma música? Não? Só agradecer mesmo. Ok, irmãos. Eu estava sentindo falta de alguma coisa. Olha só, agora eu consegui enxergar o rosto dos irmãos. Quero compartilhar com os irmãos nessa noite, e é uma alegria poder, né, estar aqui. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, o número 125, aqueles salmos de romagem, os salmos em que falam da que o povo de Deus cantava subindo a Jerusalém. E eu convido você junto comigo a pensarmos, os irmãos aí em cima também. Boa noite a vocês, olha só. E eu convido você a junto comigo, eu vou estar lendo na NAA, eu não sei se os irmãos têm aí, mas acompanhe a leitura. Está escrito assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os seus malfeitores. Paz sobre Israel. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, apesar de mim, o Senhor venha falar nessa noite aos meus irmãos e irmãs aqui. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos, e nessa hora eu me escondo atrás da cruz de Cristo, para que o Senhor seja o centro, e eu seja apenas uma ferramenta tua nessa noite, para falar ao teu povo. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Eu espero que, como esse salmo fala muito ao meu coração, possa falar ao seu também nessa noite, e a gente juntos possamos colher algumas verdades desse salmo. Esse salmo fala do peregrino, aquele que confia no Senhor, olha para os montes e para além dos montes vê o próprio Deus. Nós somos da região da Baixada Santista, né? Não sei se você já esteve na Baixada Santista, sabe que quando você desce a serra, a praia está lá embaixo e você tem em volta todo um muro dos montes ali da Serra do Mar. E todas as vezes que eu prego sobre esse texto, eu faço os irmãos lembrar. Lembra como tem a serra aqui cobrindo a gente, protegendo a gente? Então assim, era o povo de Israel olhando para os montes e dizendo: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme. Por alguns momentos não, por algumas circunstâncias não. É para quando? Para sempre. E o peregrino? O peregrino sou eu, meu irmão. É você, minha irmã. É você, meu irmão. Peregrino somos nós, que trilhamos
os caminhos da vida e precisamos ter uma fé inabalável no Senhor. Fé inabalável no Senhor. E esse salmo vai nos chamar a essa confiança em Deus. Por quê? Porque o peregrino, ele, mesmo indo para Jerusalém, mesmo indo para adoração, mesmo buscando a presença do Senhor, eles corriam o risco da chuva, do frio, do calor do deserto, da poeira, das feras. E a nossa peregrinação também é assim. Nós estamos trilhando nos caminhos do Senhor, mas isso não nos impede de sofrer do vento forte, da noite tempestuosa. Mesmo trilhando o caminho do Senhor, isso não nos imuniza, né? Na época das vacinas, a gente fala muito sobre imunização. Nós não estamos imunes aos problemas da vida, os ataques do inimigo. Ou só eu mesmo que tenho isso? Você também tem dificuldade, problema, dor, tristeza. Mas esse salmo garante a estabilidade nessa companhia do Senhor, na sua justiça e na paz. O salmo vai mostrar alguns princípios sobre a diferença daquele que é justo e o que é ímpio. Do justo, aquele que serve ao Senhor, e aquele que não serve ao Senhor. E aí o verso 1 diz: os que confiam no Senhor. E aí o verso 3 diz: o cetro do quê? Dos ímpios não permanecerá. Então é sempre um paralelo para que eu e você possamos entender aquele que segue ao Senhor e aquele que não segue ao Senhor. Aquele que segue ao Senhor são como os montes de Sião. Aquele que é ímpio, que vira as costas para Deus, não permanecerá. Não sabemos o autor. Então fica difícil muitas vezes darmos um panorama desse salmo, ou um contexto, ou dizer que foi de Davi ou de Salomão, mas a gente sabe que esse salmo fala sobre essa peregrinação, sobre esses peregrinos que subiam a Jerusalém. E o seu autor tinha o Monte Sião como lugar de segurança, de confiança, lugar de refúgio da alma. Nós hoje não temos um lugar, não é isso não? Ou você tem um lugar? Um lugar do encontro. O hebreu, os israelitas tinham um lugar do encontro com o Senhor. O dia do encontro do Senhor, a festa do encontro do Senhor. Aí a mulher samaritana chega para Jesus e diz: Senhor, onde é o lugar que se deve adorar? Aí Jesus diz: olha, lá na Igreja Batista do Conforto. É isso que Jesus diz? Não é lá nem acolá, é aqui dentro. É o lugar, é o altar, é aqui dentro. E enquanto o peregrino olhava para o monte, nós somos chamados a olhar para dentro. Lembra da ceia? Qual é a orientação da ceia do Senhor? Olhe para o irmão que está do seu lado e veja se ele está bem vestido para a ceia. É isso que o texto diz? Não. Examine quem? A si mesmo. Em outras palavras, olhe para dentro, porque é aí dentro que é o altar. É aí dentro que se forma o lugar da adoração. É aí dentro que o Senhor fala e se manifesta e agora fala com você. O perigo de não termos essa segurança, de escolhermos um lugar e não estar dentro de nós, é uma desconexão. E a teologia do templo, ela traz essa ideia horrível sobre a adoração. O que é a teologia do templo? É que a adoração só rola aqui dentro. E nos isenta de ter um lugar em que, dentro de nós, que é o nosso coração, que precisa ser ornado, cuidado, tratado, para que o Senhor venha se manifestar.
Você entrou dentro desse santuário, desse templo, lugar limpo, aconchegante, confortável. Mas independente desse lugar, existe um outro lugar que precisa ser um lugar, do fato do conforto, né? Que é o seu coração. É onde o Senhor te abraça, onde Ele se manifesta. Nós temos 4 lições com esse salmo. O primeiro é sobre confiança, o segundo sobre promessa, o terceiro é uma prece e ele termina com uma advertência. Primeiro, confiança. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas continuam firmes para sempre. Como em volta de Jerusalém os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Jerusalém foi edificada no Monte Sião. E no Monte Sião também foi o lugar onde foi instalado o tabernáculo, onde a aliança do Senhor estava presente. Nesse monte também foi erguido o templo do Senhor. E esse monte representava, era um emblema da firmeza e da estabilidade da religião e de um povo. Era lá no monte em que o Senhor se manifestava, era lá na cidade santa, é lá no tabernáculo e num certo momento no templo. É lá naquele lugar onde o povo apontava e tinha um encontro com Deus. Tanto que quando Jesus diz lá na cruz, está consumado, o véu do templo, o que acontece com o véu do templo? É rasgado, de baixo para cima ou de cima para baixo? Mostrando a direção de que veio. Aqueles que confiam no Senhor são como este monte. Vão suportar os intempéries, as rajadas de vento quente do deserto, a nevasca do inverno. O crente também vai ser atingido por esses problemas na vida, mas não será abalado. Mas não é porque somos imunizados, é porque estamos alicerçados sobre um solo firme, sobre a rocha, que é quem? Jesus. Mas Jesus já havia dado uma orientação sobre o seu povo, lá em Mateus capítulo 7, verso 26. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela, o que aconteceu com ela? Ela desabou. Sendo grande a sua ruína. O que nos dá um alicerce não tem a ver com um lugar, ou com uma denominação, ou com uma religião, mas é sobre quem nós estamos alicerçados. O povo de Israel apontava para o monte, nós apontamos para uma rocha, que é quem? Jesus. E aí a Bíblia vai nos dizer que nossa alma não pode estar inquieta, como nós vimos pela manhã, como as ondas do mar. Olha lá em Isaías 57, verso 20. Isaías 57, verso 20 diz: mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o Senhor, não há paz. O crente é diferente, o ímpio é como o mar agitado. Mas a nossa confiança no Senhor nos traz paz. Não podemos ter uma fé também infantilizada. Lembra do menino do brócolis? Eu sou do tempo daquele comercial, do menino do brócolis. Alguns não lembram desse comercial, que um menino ia no comercial, no mercado com a mãe, e pedia, eu quero brócolis, e sapateava e gritava.
Nós somos muitas vezes igual esse menino. Me dá, eu quero. Uma fé infantilizada. Que lá em Efésios capítulo 4, o verso 14, diz assim: para que não mais sejam como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro. As pessoas hoje vivem buscando todo vento de doutrina. Se você é um pouquinho antigo, você lembra da época dos dentes de ouro, né? Os irmãos tinham os dentes de ouro aí. Aí a onda do dente de ouro passou, não é isso? Passou. Aí agora a onda, pelo menos lá em São Paulo, agora a turma é apóstolo, né? A onda dos apóstolos. Daqui a pouco vai ter a turma que é semideus, assim, num nível mais... Isso um dia vai passar e vai vir outro modismo e as pessoas vão atrás disso. Vão em busca da oração do apóstolo, da óleo ungido, da rosa ungida. Vão em busca de artifícios, de coisas, e esquecem de alicerçarem a sua fé naquele que de fato é a nossa rocha, que nos dá estabilidade mesmo em meio aos dias difíceis. Charles Spurgeon vai dizer que o monte Sião não pode ser movido e não se move, nem passivamente, nem ativamente, por forças externas ou inconstâncias internas. A fé em Deus é uma virtude que fixa e estabelece. Aquele com sua força firmou os montes, por mesmo poder firma os corações daqueles que confiam nele. E essa estabilidade dura para sempre. Você olha para os montes, eles estão lá, estáveis. Chove, cai neve, o vento forte, mas eles continuam inabaláveis. A promessa de Jesus não é que não vai haver tempestade. Não é que não vai haver uma noite fria e que caia a nevasca. A promessa do Evangelho é que mesmo em meio à nevasca, tempestade, estaremos inabaláveis. Porque o que nos sustenta é o mesmo que sustenta os montes. O que nos protege é o mesmo que protege e guarda Jerusalém. Essa presença protetora de Jesus, diz no verso 2, sobre a vida do crente, é como em volta de Jerusalém estão os montes, e assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Os montes formam uma proteção natural sobre Jerusalém. É o emblema da presença protetora do Senhor. É igual o Salmo que diz: certamente a bondade, a misericórdia do Senhor me cercarão, né? Alguns dias da vida? Não. Todos os dias. E habitarei na casa do Senhor por alguns dias? Não. Quando? Todos os dias. Eu me recordo de um período que nós estávamos, vários exames, né, que fazíamos com o nosso filho Rafa, e não sei se você já teve um período assim, de aguardar um exame, ou um diagnóstico, e você ficar na expectativa. Aí você, não sei se você é como eu, que abre, lê, não entende nada. Aí é interessante, um irmão lá fez isso com a sua esposa, ela sofria de leucemia, e aí ele abriu o exame, aí ele começou a ler, e jogava o que lia para o Google, e me chamou chorando, falou: pastor, é o fim. Eu falei: como assim, meu irmão? É o fim, acabou-se. Eu estou lendo aqui, joguei no Google, diz que a doença que ela tem é mortal, agora acabou. Aí ela foi no médico, o médico leu o exame, não falou nada daquilo que ele tinha achado no Google. Era nada daquilo. Mas nós um dia estávamos esperando.
Um exame do Rafa. E aí faltou luz no consultório. E eu aguardando, né? Lá no Nordeste chama chapa, né, irmão? Não sei como os irmãos chamam aqui, raio-x, ressonância, aquela coisa preta lá que você não vê nada, só o médico que entende. E aí ele jogava num painel, acendia a luz e jogava lá e mostrava para a gente explicar. Nesse dia, a gente aguardando a resposta, faltou luz no consultório, lá na faculdade do ABC, lá em Santo André. E é interessante, ela pegou o exame, estava faltando luz, não tinha um aparelho lá para ela olhar, ela abre a janela, irmãos. Ela abre a janela, aquele sol da manhã, e pega aquele raio-x e foca no sol. E sabe o que Jesus falou no nosso coração? Você está pensando que a resposta vai vir dela? A resposta vem do alto. A resposta, irmão, que você está esperando, ela vem do alto. Não vem das circunstâncias. Não vem do dia ruim. Vem do alto. Porque o Senhor, assim como os montes de Sião, em volta de toda Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. É a sua presença permanente. O verso 2 diz: desde agora e para quando? Para sempre. É o Emanuel, que é o Deus que é conosco. E aí ele se despede dos seus discípulos: vão, pregam o evangelho em todas as nações, digam que Jesus ressuscitou e que salva, não é isso? E a gente vai e proclama, mas aí ele diz: e eu vou estar com vocês todos os dias. É para que a gente possa descansar o nosso coração e dizer: o Senhor, mesmo no dia mais difícil da minha vida, o Senhor vai estar comigo. Uma presença que não é temporal. É uma presença eterna. Existe uma promessa. Essa promessa do Senhor, que aí no verso 3 diz: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. O que é cetro? O cetro era um símbolo, um emblema de domínio e poderio. Os romanos invadiam uma terra, eles iam com seu cetro, fincavam naquele lugar e ali se mostrava o poderio de César. E muitas vezes em nossa vida, nós temos esses domínios que a gente acha que, pronto, acabou, já era. Como o povo de Israel passou por vários domínios, os persas, os babilônicos, os gregos, os romanos. Mas quando a gente percebe tudo isso e vê que mesmo o império mal tem prazo de validade. A sua dor, meu irmão, tem um período, ela não é para sempre. E aquele que está angustiado na alma, que sofre, que está sofrendo, ele precisa entender: olha, isso é um momento, não é para sempre. Vai passar. E quando passar, a gente olha para trás e vê como Deus foi bom, não é isso? Como Deus é maravilhoso. Como Deus cuidou, como Deus foi tão presente, mesmo quando eu nem percebia, e o Senhor lá estava. O verso 3 diz: para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. O domínio do mal tem também uma ação da misericórdia e da piedade de Deus. Naquela época, um domínio e um cetro de um inimigo trazia influências más. A idolatria, a corrupção. Então o Senhor tratava do seu povo, mas logo tirava e levantava um profeta ou um juiz, depende da época do povo de Israel.
Mas o Senhor sempre com muito cuidado para que esse domínio do mal e do inimigo não fosse para sempre. E é por isso que nós podemos ter a esperança de que vivemos dias maus. Mas o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 24, verso 21 e 22, ele fala que quando chegarmos a esse período, e eu creio que é esse tempo, o fim dos tempos, é esse. Olha só o que Jesus diz. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca, jamais haverá. Não tivesse naqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão o quê? Abreviados. A dor vai ser abreviada. E aí a gente passa pelo terceiro ponto, que é a prece. A gente entende essa presença de Deus, a sua presença protetora, mas o verso 4, existe uma prece no meio desse louvor aí, de confiança. Uma prece de um pedido que faz o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. A quem ele pede? Para quem que essa prece é dirigida? Para quem? Olha aí o verso 4. Faz o bem, e quem ele está pedindo? Para quem é dirigida a prece do crente? Ixi, rapaz, estão perdidos aí. Vamos ali no ministério infantil, já volto. Para quem que essa prece é dirigida? Para o Senhor. O Senhor da aliança. E muitas vezes, irmãos, a gente busca ajuda em portas erradas. Muitas vezes buscando ajuda e batemos em portas que não nos ajudam. Ou temos o orgulho de dizer assim, deixa que eu cuide disso, Jesus. Eu já sei lidar com isso. E é nisso que desaba o casamento, o relacionamento. Não, sobre a criação dos filhos, pode deixar que eu cuido. Não ora, não intercede pelo cônjuge, não ora pela igreja, não ora pelo país. Não, porque existem coisas que eu não vou preocupar Deus, né? Levai a Ele todas as vossas súplicas. Precisamos orar. Orar pelo seu esposo, minha irmã. Orar pela sua esposa, meu irmão. Orar pelos seus filhos. É esse Deus da aliança. Um Deus que fez uma aliança com o seu povo. Eu vou estar com vocês todos os dias. E pedir para o bem, pedir para que o Senhor mude a história, entendendo e confiando que Ele pode todas as coisas. Mas a gente tem os níveis de agenda, de listas, e a gente faz da oração um momento do pedinte, né? Me dá, eu quero, e em nome de Jesus, e segue a vida. E a oração é diálogo, a oração é conversa. Faz o bem, Senhor, ao que são retos de coração. O pedido é um pedido específico, não é um pedido para que o Senhor haja naqueles que têm essa ação de Deus, do povo de Deus, no seu coração. E ser reto de coração é ser parecido com quem? Com Jesus. Por isso que Romanos, capítulo 8, verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Sabe os perrengues que a gente passa na vida? Todos eles têm um propósito. Não é à toa, não. Olha para a Bíblia. Olha para a palavra de Deus. Tudo que aconteceu com Abraão foi à toa? Tudo que aconteceu com Davi foi à toa? Sansão foi à toa? Com Paulo, Barnabé, os grandes homens e mulheres de Deus, tudo isso tinha um propósito. Para forjar esses homens a serem parecidos com Jesus. Os problemas que nós temos, os desafios que nós temos, ele tem um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos. Tudo. Não são algumas coisas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quarto ponto é uma advertência. Aos que se desviam para os caminhos tortuosos, verso 5, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o perigo da apostasia. Há um grande perigo do nosso coração, desse crente pós-moderno, que acha que pode ter uma vida cristã e um monte de coisa junto. Se afasta da sã doutrina, da palavra do Senhor, e bate no peito e diz, salvo, salvo para sempre. É uma máxima. Mas a Bíblia diz que aquele que tem o fruto do quê? Produz o quê? Idolatria, é isso não? Orgulho, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então existe um fruto que é produzido pelo Espírito de Deus. E quando eu e você estamos nesse processo, nós não viramos as costas para as coisas de Deus. Nós não entulhamos o nosso coração e nos desviamos por caminhos tortuosos. Nós seguimos em retidão de vida. E o que é isso? É uma palavrinha que não está no texto, mas que nos dá esse contexto de santidade, que são os retos de coração. É aqueles que buscam uma vida de santidade. Mas existem aqueles que negam a fé e acham que estão vivendo aprisionados, acorrentados pela religião. E na verdade, largam a liberdade de Cristo para se aprisionar ao pecado, aos desejos, a si mesmos. A Bíblia conta que Josué e Calebe, de sua geração, foram os que entraram na terra prometida. Os outros morreram no deserto. Morreram por quê? Por que não entraram? Moisés viu de longe. E muitas trajetórias de muitos vão ficar no deserto. E no deserto não há vida. No deserto há sequidão, solidão. Existem escolhas que nós fazemos em nossa vida. Se queremos trilhar o caminho do Senhor, de um coração reto, ou caminhos tortuosos. Mas caminhos tortuosos, pagamos um preço. Em nossos dias, muitos abandonam o Evangelho para andar em caminhos tortuosos. Mas a Bíblia diz que, o texto nos diz, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Aqueles que se desviam vão ter o mesmo destino, o mesmo caminho, o mesmo fim dos malfeitores. O que é isso? O juízo de Deus.
o Senhor não os terá por inocente. De muito que é dado, muito será o quê? Cobrado. É interessante, né? A gente aponta para os pastores aí, tá vendo, pastor? O senhor sabe teologia, vai ser cobrado do irmão. Mas está falando de você também. De todas as escolas bíblicas que você veio, todos os congressos que participou, de todos os cultos de oração que você veio, de tudo, toda essa bagagem, de todo esse aprendizado. E aí parece que os crentes são meio que obesos espirituais, sabe assim? Aqueles caras que, não, eu não sei como, mas os gordos assim, sabe? Que não queimam caloria, que guardam para si, mas não praticam. Aprendem, mas não põem em prática. Tapam os ouvidos, têm comichões nos ouvidos e preferem os caminhos tortuosos. Você que é do tempo das estradas de Santos, lembra você já desceu a estrada de Santos ou a Mogi Bertioga? É assim, ó. Caminho tortuoso, é perigoso. É complicado andar. Mas por que muitos escolhem esse caminho, que é inseguro, é perigoso? Por causa das paixões do coração. Mas existe uma bênção para aquele que segue um caminho reto. É a paz. E eu encerro dizendo isso. Shalom. E o que era shalom? É muito mais do que o coração quentinho no domingo à noite. Shalom tem a ver com plenitude, com prosperidade, riqueza, desfruto das benesses de Deus, das bênçãos divinas. Isso que tem a ver com shalom, que o povo de Deus fazem a saudação, shalom. E o salmo termina com shalom. Para que possamos ser plenos das bênçãos de Deus. O salmo começa com fé e termina em paz. A nossa trajetória não é assim? Começamos com a nossa fé em quem? Em Cristo. É a nossa trajetória. Esse salmo é a vida do peregrino. A minha e a sua vida. Que começou como? Com a fé em Cristo. E ela termina como? Combati o bom combate. Não é isso? E aí entramos no processo do quê? Da paz eterna. Pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que aquele que tem paz com Deus, experimentam a paz de Deus e andam com o Deus de paz. Aquele que tem paz com Deus, ele experimenta a paz de Deus e anda com Deus de paz. O povo de Deus pode enfrentar muitas adversidades, porém, Deus protege e livra o seu povo de todas elas. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos orar, abaixe sua cabeça e vamos orar. Mas antes de orar, eu queria falar com você e você continuasse com a sua cabeça baixa. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como você está, o que você tem enfrentado, as dificuldades que você tem enfrentado, os caminhos tortuosos que você tem trilhado. Eu quero fazer um convite, primeiro para aquele que ainda não tem um encontro verdadeiro com Jesus. Eu convido você a entregar a sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Você que está nos assistindo aí na sua casa e que essa palavra falou ao seu coração, convido você a entregar a sua vida a Jesus. E para você, meu irmão, que já tem uma caminhada, mas que anda angustiado, triste, desanimado, acha que o Senhor te abandonou, eu convoco você
junto comigo nessa hora, orarmos, para que o Senhor enche o seu coração dessa fé inabalável, apesar das circunstâncias. E se você se encaixa em uma desses dois pedidos aqui, eu convido você, no lugar onde você está, a ficar em pé, porque eu quero orar por você. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Deus abençoe. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, eu junto com os meus irmãos e irmãs aqui nesta noite, nos colocamos em Tua presença, para que o Senhor venha aquietar o nosso coração, fazer que o nosso coração seja como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Que o Senhor venha nos proteger e nos guardar primeiro de nós mesmos, de nossas paixões, dos nossos orgulhos, das nossas dificuldades, e sonda o nosso coração e quebra, nos dê um novo coração na Tua presença. E essa paz que excede a todo entendimento reine em nosso coração, mesmo em dias difíceis, e possamos habitar em Tua casa todos os dias, na Tua presença, em nós e através de nós. Guarda, nos protege de nós mesmos, da ação de Satanás, das setas que o mundo nos lança. Repreenda em nome de Jesus. E que o Senhor venha nos dar um refrigério, esperança e a paz que excede a todo entendimento. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar. Quero agradecer aos irmãos essa oportunidade. Irmãos, obrigado pelo carinho conosco. Os irmãos que nos receberam esses dias todos, tivemos a oportunidade de rever amigos que há muito tempo não víamos, e foi muito bom estar com os irmãos aqui nessa noite. E eu quero dizer que eu e a Aninha nós vamos voltar, mas com o nosso coração em paz, com a paz que excede a todo entendimento, porque sabemos que a nossa vida e a vida dessa igreja está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade, pastor, obrigado por receber a gente. Foi uma alegria conhecer os irmãos. E eu levo aí um pedacinho dos irmãos em nosso coração. Muito obrigado pela oportunidade e o privilégio.